sou Ana Lúcia Machado, faço parte de um grupo de pesquisa chamado Encontros Interculturais na EAD, Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis. É um grupo de pesquisa que faz parte da Unip, do curso de Letras, e está associado à CNPq. Há uma série de vídeos no nosso canal, né? Convido você a dar uma olhadinha, dar o seu like, caso você ainda não conheça. E entre as temáticas existentes, né, disponíveis no nosso canal, está sobre recuperar narrativas de vida de estados brasileiros. E o nosso encontro hoje é justamente sobre um estado brasileiro, aí no caso é Rio Grande do Norte. Então, né, você não está aqui enganado, é realmente, né, um mapa, um mapa inverso. Então, nós temos aqui o mapa mundi e especificamente do Brasil. Então, o Rio Grande do Norte, né, que ficaria normalmente na parte superior do mapa, do lado direito, hoje está aqui invertido. E o que representa para nós, né, o que simboliza para nós o mapa invertido? Nosso grande foco no grupo de pesquisa é narrativa de vida. Narrativa de vida é um gênero textual diferente da biografia e autobiografia. Em que sentido? Enquanto que a biografia, a autobiografia, né, isso tradicionalmente tratam da vida, né, apresentam aspectos ou políticos ou culturais, né, isso de uma grande personalidade, de uma personalidade de destaque na sociedade, nós temos narrativa de vida que trata da pessoa comum. Então, são relatos orais ou relatos usando algum tipo, né, de mídia, como audiovisual, enfim. Então, são relatos sobre essa vida, de alguma situação, de alguma experiência da pessoa comum. Então, o mapa aqui invertido está representando, ou melhor, né, simbolizando aí narrativa de vida para nós. Em relação ao Rio Grande, né, do Norte, então, nosso objetivo nesta série, né, de estudos, né, sobre como recuperar, que narrativas, né, de vida nós temos em cada estado, e nós temos muitas narrativas, naturalmente. Então, o foco hoje é de uma cidade do Rio Grande do Norte, a cidade se chama São Rafael, e né, chamada Atlântida do Sertão. Então, né, se nós temos aí a palavra Atlântida, já nos faz inferir, né, algumas ideias. Então, é o seguinte, até 1980, São Rafael tinha em torno de 8 mil habitantes, sendo que 3 mil apenas viviam no centro, né, no centro urbano. Esse centro urbano, né, por exemplo, como São Paulo, então, cidade bem menor, a população vivia da pesca, vivia da agricultura, bebia água, né, direto do rio Piranhas-Açu. Então, na época, não havia água encanada, não havia rede de esgoto, não havia, por exemplo, algo básico como o hospital. Essa cidade, assim, né, como na grande parte do Nordeste, sofria de secas, e então o Departamento Nacional de Obras viabilizou um antigo projeto chamado Baixo Açu, ou seja, a construção de uma enorme represa para armazenar praticamente 2,5 bilhões de metros cúbicos de água. Esse projeto, para ser viabilizado, precisava, né, da construção de uma barragem. Essa barragem já tinha o nome, né, engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves. Agora, para a construção da barragem, a cidade, né, São Rafael, simplesmente precisaria desaparecer. Então, ela se tornaria a própria barragem. Aí, nesse caso, houve, né, por parte do departamento, uma outra cidade, né, em outro ponto, perto,
a nova cidade de São Rafael. Aí nós tínhamos né, propostas de construção de conjunto habitacional, né, em outro lugar. Aí, nesse caso, ficou a cargo da população, não é isso? Algumas opções, mas a ideia era, de fato, desalojar todos os moradores e realocar a cidade um ponto mais próximo aí, né, de São Rafael. Então, houve realmente esse projeto, a barragem foi construída e, na medida em que a barragem, né, passava a funcionar, as águas, né, passaram então a inundar a cidade. E aos poucos as pessoas que ainda resistiam, né, foram se mudando, ainda levou pelo menos aí uns 3 anos para desalojar toda a cidade. Nós temos, né, na procura de narrativas de vida, nós encontramos a tese de Francisco Souza. A tese se chama Escafandristas do Tempo, Narrativas de Vida e Regeneração da Memória em São Rafael. É uma tese da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, publicada, né, divulgada em 2011. Então, com base nessa tese, mas nós temos, né, outros materiais que colaboram aqui com a nossa pesquisa. Então, nós temos acesso a relatos, né, narrativas de vida de antigos moradores de São Rafael, descendentes, né, desses moradores também. Aqui um trecho, né, que nós temos de uma narrativa de vida. Meu nome é Irineide Gomes, nasci no Mazagão, município de São Rafael. Fui criada lá até os 15 anos. A gente vivia da agricultura e do gado, que era pouco, só mesmo para o consumo. A gente tinha uma vida razoavelmente bem ali no Mazagão. No sítio, no inverno, a gente plantava na várzea, e quando passava o inverno, plantava as vazantes do outro lado do rio, quando o rio ia secando. Eu fui criada vendo isso. Então, nesse depoimento, nós temos, né, como é que era a vida antes da construção, não é isso? E antes dessa barragem, da água que começou a ser acumulada, né, pela barragem, se estender pela cidade. Em outro trecho, né, em outro trecho de narrativa de vida, nós temos o seguinte: na época da barragem, a gente tinha 3 opções. Uma era ir para a cidade nova e ganhava uma casa. Meu pai dizia: ganhar uma casa bonita não vale a pena, que gaiola bonita não dá comida ao pássaro. Ele dizia desse jeito. Então, eu não vou, para ir para a cidade nova, teria que vender tudo que tinha, perdia meu emprego e ia viver de quê? Outra opção era ir para a faixa seca, como diziam, que era para ir para uns barracos de tábua que o Departamento Nacional de Obras fez. E a terceira opção era ir para a Serra do Mel, onde se ganhava um lote e uma casa. Então, meu pai aceitou ir para a Serra do Mel. Ele trabalhava na mineração sertaneja lá do Bonito. O Bonito já é município de Jucurutu. E a mina estava indo embora também, porque essa área estava sendo coberta. Nós temos essa narrativa na página 66 da tese. É o seguinte: como é que o Francisco determinou, né, o método dele de pesquisa? Então, foi conversa, né, gravação dessas conversas, né, com moradores, ex-moradores da cidade, pessoas que na época eram crianças, porque a barragem foi construída e a inundação começou a partir de 1980. A tese dele foi apresentada em 2011, então houve uma diferença de uns 30 anos. Então, na época, havia criança, no momento da pesquisa do Francisco Souza,
essas pessoas já eram adultas, então houve narrativas de vida de pessoas mais velhas, moradoras de São Rafael, pessoas que eram crianças na época. Um outro método adotado por Francisco Souza foi apresentar fotos. Nós temos muitas fotos disponíveis na internet, em diversos trabalhos, antes e depois, né, da enchente. E uma outra terceira forma para a obtenção de dados, né, de narrativas de vida, foi por meio, na época, do Orkut. Então, se criou uma página sobre São Rafael, essa página agradou-se a muitos ex-moradores, né, de São Rafael, uma forma de homenagear, de recuperar memória, uma forma de denúncia também, né, da forma como as pessoas foram desapropriadas, né, de São Rafael. Então, nessas fotos que nós temos aqui, olha, então, Maternidade Nossa Senhora da Conceição, né, estação ferroviária, casa comercial, centro comercial. Então, dá para a gente perceber que era uma cidade pequena, né, num ritmo bem mais simples do que nós estamos acostumados hoje, mas havia ali, né, uma infraestrutura para aí, milhares de moradores. Uma outra narrativa, né, um trechinho, então, né, Francisco Souza apresentou algumas fotos para moradores, né, ex-moradores de São Rafael, e aí, né, conseguiu aí algumas narrativas. Entre elas, esse trecho aqui. Olhando essas fotos, parece que está tudo lá, do mesmo jeito. As ruas, parece que estou andando nelas. Sinto até o cheiro de São Rafael Velho. Era uma mistura de cheiro de pão assando, cheiro de bolacha preta que meu tio fazia. Até hoje não encontrei ninguém que faça igual. Lembro do cheiro do rio, da roupa que as mulheres lavavam, dos dias de chuvas, das festas, das políticas. E o dia de domingo, quando a gente se arrumava para ir visitar os parentes e amigos, né, às missas. Então, esse trecho mostra né, um pouquinho da memória de antes, né, da barragem ser construída, de antes da água que essa barragem, né, começou a represar, e a represa em si, né, passou a ser a própria cidade, né, São Rafael. Nas fotos seguintes, nós temos, né, o início aí da subida dessas águas que já estavam represadas. Então, na primeira foto, à esquerda, né, na parte superior aqui da tela, então nós temos a subida das águas do rio Piranhas e da inundação da velha São Rafael. No fundo, nós já percebemos uma grande quantidade de água, né, já adentrando a cidade, ponto comercial, residencial. Do lado direito, na parte superior ainda da tela, nós temos a igreja da velha São Rafael. Então dá para, né, tudo que estava à volta era terra, né, o solo, e já dá para perceber, tomando conta da construção da igreja. Na parte de baixo é a igreja da velha São Rafael, né, emergindo nas águas. Então somente a ponta, né, o teto aí da igreja, e as águas da barragem cobrem as casas da velha São Rafael. Então aqui nós já vemos, né, um processo praticamente concluído. Então a cidade em si passou a ser a barragem. A cidade em si, todas as casas, as construções existentes, né, inclusive a igreja a matriz, então a cidade toda simplesmente, né, desaparece aí sob as águas. A cidade em si se transformou na própria barragem. E os pontos ainda, né, secos, ainda havia moradores, né, nessas partes secas que ainda não foram banhadas, não é isso? Por esse acúmulo de água.
Ah, então, nós temos aqui uma foto, né, de mudança de família. Nós vemos, né, a família, caminhão, alguns móveis, né, sobre esse caminhão de mudança. E um outro trecho aí de narrativa de vida. O dono dessa mudança era rico. Então, para quem, né, quem falava, chegou aqui até a brincar. O dono dessa mudança era rico, porque a lá de casa, nessa época, era só 2 potes, uns tamboretes, a mala de madeira com fechadura e tudo, né? Uma mesa e o resto da bagaceira foi tudo no saco de estopa. Só sei que quando chegamos na Serra do Mel, estava quase tudo quebrado. Aí a pessoa ri. Eu tinha uma mala de corino e na mudança ia numa cadeira de balanço e a perna da cadeira furou a minha mala. Pense no prejuízo. Passei mais de uma semana sem poder nem olhar para a mala porque me acabava de chorar. Mamãe tinha uma imagem do meu padim e padre Cícero e quebrou na mudança. Aí ela chorava pela imagem e eu pela mala. Risos novamente. Mas era saudade mesmo. Não é fácil deixar tudo assim sem se planejar e ter que se mudar sem olhar para trás. Foi isso, né, o que o Departamento Nacional de Obras faz com o nosso povo. Ainda me emociona lembrar, não mais da mala, mas da simplicidade como éramos antes. Esse trecho está na tese do Francisco Souza, na página 166. Então, nós temos narrativas, né, de criança, né, como nesse caso, a pessoa que deu depoimento era criança ou bem mais jovem, né, e tinha lembranças, a pessoa sofreu, chorou, mas nós temos também momentos de riso, momentos de, sabe, numa leveza, né, sobre como houve a mudança, o que aconteceu, ok? Então, nós temos esses 2 lados. Tinha pertencido a um local, nasceu, né, cresceu naquele local, trabalhou, teve a sua família e, por decisão governamental, entrando aí também, né, o fator econômico, a pessoa passou por um processo de desterritorialidade, de não ser mais daquele lugar, de não pertencer mais àquele lugar, de não se sentir pertencida àquele local. Então, a nova situação, né, das famílias, né, de crianças e adultos, se tornou um símbolo de sofrimento, um símbolo grande de perda. Nós temos fotos, né, de antes, né, então aqui São Rafael Antigas, vésperas da inundação, então demolições que passaram a acontecer também, São Rafael Antigas, vésperas da inundação. Então, nós temos também exemplo de demolição das casas, as pessoas, né, famílias inteiras já tinham saído das casas, muitas delas. Nas fotos da parte de baixo da tela, mais exemplo de águas que inundam a cidade, famílias. No exemplo aqui da família, nós já temos destaque anteriormente. A igreja, né, a matriz lá de São Rafael, é um grande exemplo dessa situação de perda da cidade. Então, do lado esquerdo, nós temos a igreja, né, antiga, e do lado direito, o processo já de inundação. Então, dá para perceber pela foto a altura da igreja, né, muito alta, e ela só fica com a ponta, né, aparecendo. Nessas próximas fotos, que estão em preto e branco, nós temos aqui o interior da igreja, né, então já inundada, a fachada lateral da igreja, embaixo o escombro da cidade, né, igreja no fundo, e novamente aqui escombros da cidade, né, inundação da cidade. Devido, né, a todo esse processo, Arleno Farias,
um cantor da cidade, criou a música Atlântida do Sertão. Então, essa expressão vem, né, desse compositor. Pois eu era pequenino, vi numa cidade do sertão o que era impossível, criar-se o mar naquele chão. Não foi um dilúvio do divino, foi um projeto da nação. Frei Damião e sua profecia, absurda até então, de virar cama de baleia, onde foi palco de oração. Não foi um dilúvio do divino, foi um projeto da nação. Uns choraram, outros riram, pois não tiveram opção em trocar suas origens em busca de evolução. Não foi um dilúvio do divino, foi um projeto da nação. Valei-me São Rafael, Atlântida do sertão, sob a água tá de pé, o palco de fé, de oração. Valei-me São Rafael. Todos os santos do sertão, sobre a água tá de pé. O símbolo de fé, de proteção. A igreja divina não é projeto da nação. Então, nesse trecho, né, nessa letra de música, nós temos São Rafael, né, isso é considerada Atlântida do Sertão, a cidade, né, que foi inundada, mas essa inundação não foi por causa de um dilúvio, não foi por causa de uma ação divina, tal como, né, havia uma profecia que era dita na igreja, que as pessoas, né, sofreriam dilúvio. Aqui foi um projeto da nação, né? Isso então é a mão aí a mão humana inundando a cidade. Nós temos mais fotos, à esquerda a igreja, então o que ficou dela, né? Acima da água, do nível da água, só a última torre. E então, para a gente ter uma ideia de quantos, né, metros subiram aí as águas, tanto que virou um ponto de atração turística. As pessoas, nós temos fotos sobre isso, as pessoas subirem, né, na torre e saltarem para nadar. Do lado de nosso direito, nós temos árvores mortas, né, que ressurgem na prainha. O que significa prainha? Toda cidade que foi inundada. E abaixo, né, a igreja aí novamente, a torre aparecendo, mas já mais destruída, porque no decorrer dos anos houve mais destruição, houve pichação, enfim. Então, nós temos aí, né, determinadas ações humanas presentes aí também, além da própria construção. Aí um outro trecho é bem emocionado, e foi ficando feio esse lugar, tão feio, você saía assim, quase não sabia mais as casas daquele povo que morou ali. Aí você olhava e a água vinha subindo. Ai, meu Deus do céu. Era como uma coisa assim, premeditada. E aquela água, você vendo aquela água subindo, subindo, subindo. Me lembro demais. A água subindo, eles diziam assim: amanhã vamos tirar o povo das ruas mais baixas. E parece que aquilo era de acordo com Deus, porque quando você pensava que não, eles iam buscar aquela mudança e a água já estava chegando. Eles tinham o cálculo de tudo. Aí é que era triste demais, você sabendo que o povo estava saindo na água, empurrado, né? Era choro demais, era muito choro, muita tristeza. Eu nunca vi tanta tristeza como eu vi nesse tempo. Eu tenho certeza que se eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu não suportava, não. Quando eu me mudei, a água estava bem pertinho da igreja, vinha muita gente chorar, olhar e chorar. Agora tinha gente que sentia alegria em ver aquela água chegar, como se não acreditasse que ela ia chegar. Parece que tinha gente que ficava feliz quando via a água subindo. Então, nós temos de narrativa de vida de tanto sofrimento, de tanta perda que muitas famílias passaram. Nós temos, né, vista panorâmica da velha São Rafael e da edificação da nova São Rafael. Então, do lado esquerdo, a velha São Rafael, né, antes, é claro, da construção da represa.
Então, tudo isso que nós vemos aqui nessa vista panorâmica está, então, parte demolida, né, escombro atualmente, sob a água. Nós não podemos esquecer que nos últimos anos nós vivemos, né, crise hídrica, então seca no Nordeste, as águas, né, diminuíram, escombros, né, surgiram, e do lado direito a edificação da nova São Rafael, ou seja, né, num ponto próximo, né, do Rio Grande do Norte, uma nova São Rafael foi construída. Agora, né, nós temos a imagem da construção da igreja, da nova, né, São Rafael, aquela mesma matriz, a etapa final da igreja, e São Rafael atual. Então, olhando, né, toda uma construção extremamente bonita, não é isso? Então, São Rafael, que nós chamamos hoje, não é aquela, né, antiga São Rafael, está em outro ponto do Rio Grande do Norte. É um município localizado na região do Vale do Açu, 216 quilômetros da capital, né, de Natal. É uma área territorial hoje de 469 quilômetros quadrados, e a população, conforme IBGE de 2021, era de 8.183 habitantes. Eu deixo aqui o endereço de um site que é curioso, né, com mais de um Z aí, 3Z, curioso.com/São, né, Sal, Rafael. Nesse site nós temos vídeos que foram gravados na época, com entrevista com a população, assembleia da população contra a construção da barragem, vídeo com entrevista com o prefeito da cidade, né, falando da necessidade da barragem, porque esse acúmulo de água iria atender a vários municípios. Aí, em 2016, com, né, a crise que nós vivemos, né, no Brasil, a crise hídrica, então a água baixou, e aí, né, escombro, a própria, aquela torre, né, maior da igreja, lá original, antiga, desabou. Então, hoje a cidade né, São Rafael em si, né, antiga, é um ponto turístico, porque as pessoas acabam visitando, nadando, né, usando aquela água para nadar. A represa, a água da represa, que era para uso, né, de gado, né, plantação, uso comum, a represa tem um alto teor de minério por causa da exploração, então acaba sendo prejudicada realmente para o uso ali do dia a dia. Enfim, nós temos aqui um exemplo de narrativa de vida, de uma situação, né, de uma situação experienciada, vivida por pessoas comuns. Então, nós não estamos falando de grandes personalidades ou no mundo da política, não é isso, ou no mundo cultural, não. Nós estamos falando de pessoas, né, que vivem ali o seu cotidiano e que também, né, ajudam a fazer história e tem, né, o que contar para nós. Agradeço, né, por me acompanhar até agora e até a próxima.